Olá, boa noite. Que Deus possa abençoar a todos vocês nesta noite de sexta-feira. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui transmitindo através dessa live uma porção, Vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus com você, E com vocês que estão aí do outro lado, para que juntos, possamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Lembrando vocês que amanhã, sábado, nós teremos às 20 horas, Teremos o LED às 20 horas, Ligados com Deus, o nosso grupo de jovem aqui da segunda igreja do Evangelho Quadrangular de José Bonifácio. E domingo às 7 da noite temos o culto da família, Lembrando que esse mês, pelo nosso estadual, foi considerado o mês do Pentecoste, o mês do Espírito Santo, e neste domingo estaremos falando de Pentecoste, estamos falando do Espírito Santo, e teremos um pregador de fora, viu? Se prepare aí que domingo vai ter uma bênção, alguém que vem para trazer uma palavra revelada de Deus, às 19 horas, aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida Ademar de Barros, 604, aqui de frente à padaria Santa Terezinha, Aqui é bairro Santa Terezinha, outros falam centro, mas domingo então, depois da manhã, às 7 da noite, em nome de Jesus, graças a Deus. Eu quero lembrar vocês que a nossa escola bíblica, semanalmente na quarta-feira, ela está de recesso até o dia 8 de julho. Então nós teremos aí 4 quartas-feiras, as próximas, Que teremos aí um trabalho especial, viu? Tenho certeza que vai ser um trabalho que vai edificar a fé de muitas pessoas. Vamos estar passando as informações nos próximos dias, mas não vai ficar esse dia aí que é dia da escola bíblica, Não vai ficar vago não, viu? E as lives das 18 horas, o momento da prece, será transmitida todos os dias, assim como nós até aqui temos transmitido, como também a palavra nos dias de culto. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Atos. Você que tem aí a sua Bíblia, você que tem aí o seu celular, o seu tablet, o seu computador, que vai poder acompanhar, livro de Atos no capítulo 9, capítulo 9, nós vamos ver aqui, queridos irmãos, algo que atenta muito aos nossos corações, principalmente no início da nossa conversão. A nossa conversão, ela retrata assim um momento de muito desejo de recebermos os dons espirituais. E eu vou falar de um dom aqui, na verdade na categoria dos 9 dons espirituais, sequencialmente ele seria o 5º dom, Atos capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 36, e a palavra começa dizendo assim: e havia na cidade de Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a levado e a depositado num quarto no alto,
E como a cidade de Lida era perto da cidade de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens chamá-lo, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, eles o levaram no quarto alto, aonde estava o corpo de Tábita, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizeram para elas, quando ainda estava viva e com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Graças a Deus. Eu disse no início, que quando nós nos convertemos, a nossa recém-conversão, ela nos enche de desejo, e de esperança, e nós temos assim uma sede de conhecer a palavra de Deus e de ler a Bíblia, e os milagres, feito e aqui relatado, nos fascina, e nós temos também o desejo de sermos instrumentos de Deus, e sermos usados por Ele para fazer esses milagres. É uma pena, queridos, que quando o tempo passa, e talvez a pessoa fica mais maduro relacionado à conversão, ela perde um pouco esse desejo, aquele encanto pela palavra de Deus e pelos dons que o fascinava, quando no início ele queria salvar o mundo todo, salvar a casa, os irmãos, os pais, mas quando o tempo passa, a pessoa parece que se acomoda um pouco. Ele continua crendo, e ele continua fazendo as suas orações, indo na igreja, mas parece que alguns já não têm assim aquele mesmo desejo de alcançar esses dons e desenvolvê-los, tornando-se assim um agente de Deus para que se cumpra o propósito do Evangelho. Eu digo para vocês que Deus, Ele jamais, Ele não muda. A própria palavra, o próprio Deus diz que nós não somos consumidos porque Ele não muda. Se Ele não muda, quer dizer que os propósitos dEle continua vigente, continua vivo e continua ativo. Somos nós que talvez temos uma boa arrancada no início da nossa conversão, mas depois parece que nós ficamos fracos, fracos. É igual uma corrida, você sai muito forte e depois você se cansa e fica fraco das pernas e começa a perder velocidade. Será que no mundo espiritual nós fazemos isso também? Nós fazemos jejuns, nós participamos de vigílias, os cultos nos lares, nós somos os primeiros a chegar, queremos dar o nosso testemunho, falar de Jesus para todo mundo, em todo lugar, mas depois nós nos cansamos também. Será que isso é o mal da fé? Eu acredito que alguns até têm assim recuado
ou tem, devido às situações, às circunstâncias, né, perdido assim o encanto, muitas vezes pelo sofrimento. É como aquela parábola do semeador, que você vê que a semente ela é lançada, e quando a semente cai, há uma disposição de recebê-la, mas dependendo do terreno em que cai, né, além de recebê-la, a pessoa recebe, mas as circunstâncias de onde vive, a maneira que vive, o local, né, que vive, no momento a pessoa até recebe, mas depois ela começa a perder força, porque não há apoio, né, não há assim uma base espiritual, talvez mais ou menos por aí. Mas nós precisamos também considerar que nesta parábola do semeador, aquele quarto terreno que foi semeado, havia ali uma terra boa. Então nós não podemos desconsiderar ou considerar as sementes que mirraram, nos esquecendo da terra boa. Sabemos que na terra boa a semente ela germina, né? Então eu quero dizer para você que talvez um dia você determinou no teu coração, dizendo: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, né? Eu quero ir pelas nações. Quem não sonhou, né, em ser missionário, na verdade, ir pelas nações? Eu tive o privilégio, né, de ser um missionário, ir pelas nações, graças a Deus. Mas eu estou falando hoje que quem não sonhou, né, ser um missionário e pregar em outras nações, em outras línguas, né, em uma outra cultura? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma experiência para quem tem. É algo assim que marca, né? Isso marcou meu ministério, isso me alegra muito e continua, e sempre vai me alegrar e vai fazer parte da minha história. Mas eu não sou um privilegiado por isso, eu me esforcei por isso, sim. E eu quero dizer para você que um dia já sonhou, né? Talvez o chamado não seja para uma nação, porque é para ser um missionário internacional, para ir para os outros lugares, fazer transcultural, esse tipo de coisa. Talvez o seu chamado seja um missionário nacional, né? Ou missionário estadual, ou missionário municipal, um missionário do lar, não é verdade? Um evangelista na cidade, alguém que visita e que ora por alguém e a pessoa recebe uma cura. Visto que hoje, irmãos, hoje há uma carência muito grande de milagres. Eu não vou dizer que não acontecem milagres. Aqui na nossa igreja nós temos dezenas de milagres relacionados, de milagres assim que se pode considerar, né? Milagres assim, tipo uma gangrena, né? Que uma pessoa nos procurou aqui, ia perder o pé, né? O pé estava preto, muito inchado, e nós oramos por aquela pessoa, e a pessoa anda perfeitamente na igreja, na cidade hoje, né? E outros milagres fabulosos e fantásticos. Então acontece milagres, mas a proporção ela é pequena, e Deus quer que esse poder que Ele emana através da palavra para as pessoas que aceita, querem e recebe, ele deve ser exercido. Veja aqui que nós encontramos Pedro, né? Primeiro Jesus, ele encontra Pedro na sua ocupação. Pedro, ele tinha uma profissão, né? Ele era pescador, e a palavra diz que Pedro, ele tinha um jeito assim, um tanto bruto, né? Uma pessoa assim, veja que quando foram prender Jesus, Pedro estava armado, ele arrancou da espada e ele atingiu lá o servo do sumo sacerdote, né? Ele queria arrancar a cabeça dele fora, só pegou na orelha assim, arrancou a orelha dele. Então a palavra nos mostra que Pedro era um homem posicionado, um homem bravo, um homem tosco, né? Mas Deus, Ele não escolhe pessoas, se a pessoa é macia, se sabe falar, se é carismática, se é carinhosa, né? Se é uma pessoa assim agradável. Não, Deus, Ele derrama o dom, Ele dá o dom, e a pessoa é transformada. E Pedro foi transformado, porque aqui nós encontramos Pedro, né, fazendo esse grande milagre aqui, ou sendo, né, instrumento de Deus, para que através dele esse milagre acontecesse.
E conta aqui a Bíblia, né, que nesta cidade aqui de Jope, havia uma mulher, e esta mulher era muito querida naquele meio, né, naquela sociedade, e ela era muito caridosa, né, ajudava as pessoas. A Bíblia, ela tem aqui uma palavra, ela fala esmola, né, que significa ajudar as pessoas, doar as pessoas. Hoje nós temos como esmola migalhas, né? Mas dar esmola ou tirar esmola, porque é muito pouco, né? Mas esmola ele se refere-se em ajudar os outros. E Dorcas, né? Ou Tábita, como queira, Tábita traduzida aqui é Dorcas. Ela era uma pessoa querida naquele meio que ela convivia, e ali tinha muitas pessoas carentes naquela comunidade, e Dorcas ou Tábita era aquela que fazia os vestidos, né, para aquelas mulheres e cuidava delas, né, tipo a mãezona, né, todos que precisavam corriam ali, e Dorcas estava pronta a estender a mão e ajudar. Mas Dorcas foi acometida ali do mal, e ela morre. E quando ela morre, as primeiras pessoas que sentem e lamentam a falta de Dorcas são aquelas viúvas, aquelas senhoras, né? E elas começam desesperadamente a chorar. E algumas pessoas ali disseram: olha, Pedro está na cidade vizinha, na cidade próxima aqui. Então nasceu dentro do coração deles uma esperança. Mas por que eles mandaram chamar a Pedro? Porque eles sabiam que Pedro havia andado com Jesus e que milagres aconteciam por intermédio do ministério de Pedro. E foram lá então dois homens, né? A Bíblia diz aqui, dois varões, foram lá e chamaram Pedro e falaram: apressa-te, Pedro, né? Nós temos um problema lá, e o problema é grave. E Pedro, quando chegou, as primeiras pessoas que vieram encontrar Pedro, foi as viúvas, né, dizendo: olha, a nossa querida Dorcas, né, ela faleceu, e ela era nossa mãe, né, praticamente, nos ajudava muito, até os nossos vídeos, mostrava, né, as próprias roupas que estavam vestindo, né, dizendo: olha, essas roupas foram feitas pelas mãos dela, mas agora ela está morta. E aquele choro daquelas pessoas comoveu o coração do apóstolo Pedro, né? E Pedro então subiu no quarto em cima, onde a Bíblia diz que tinham depositado o corpo dela para estar velando, e Pedro mandou que todos saíssem dali naquele momento, né? E Pedro dobrou os joelhos e começou a orar. A Bíblia fala, queridos, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O próprio Jesus, quando ele volta ali para a aldeia de Marta e Maria, e Lázaro está no túmulo, já morto há 4 dias, a própria irmã disse: olha, Senhor, a carne de Lázaro, do meu irmão, já está se apodrecendo, está se decompondo, porque já vem um mau cheiro do túmulo, né? Jesus, ele faz uma oração também. Ele ora ao Pai, e depois que ele ora ao Pai, ele dá uma ordem. E quando Jesus dá aquela ordem, aquela carne em deteriorização, que já estava se decompondo e cheirando mal, ela é restaurada, ela se torna normal, ela volta, né, a ser um corpo, não no estado de decomposição, mas um corpo agora, porque o Senhor Jesus chama a vida, e aquela vida volta no corpo em que ela saiu, já há 4 dias, e quando ela entra, ela restaura. Restaurar significa voltar ao estado original. E ele diz: Lázaro, saia do túmulo.
E Lázaro então ele volta à vida e sai do túmulo. E esse mesmo Jesus, ele diz, é que nós temos pregado e repetido, que ele mesmo diz: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão isso também. E agora Pedro está diante de uma situação dessa, né? Está ali uma mulher morta, está ali uma multidão chorando, e Pedro com uma responsabilidade grande diante dele. E a primeira coisa que ele faz então, ele dobra os joelhos. Pedro dobra os joelhos e começa a orar. A Bíblia diz aqui, ó, mas Pedro, quando Pedro entrou no quarto, né? Mas Pedro, fazendo-os sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Pedro orou, e em certo ponto da oração dele, cheio de vigor, cheio de fé, com determinação, a palavra viva e profética estava dentro dele. Aquele espírito que ele recebeu ali no Pentecostes, ele recebeu o poder quando desceu sobre ele o Espírito Santo. Ele estava cheio de poder. Diz que ele voltou para o corpo, né? Ou seja, ele se direcionou, olhou para o corpo e falou o nome dela, né? Tabita, levanta-te. E a Bíblia está dizendo aqui, na segunda parte do versículo, que ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, ela se assentou. Ou seja, a oração de Pedro e depois a ordem que ele deu fez com que o espírito que havia saído do corpo, porque quando nós morremos o espírito sai do corpo, né? O espírito de vida que havia saído do corpo, ele retorna. A oração de Pedro, né? O poder da oração, a presença que estava em Pedro, faz então que ela volta do mundo dos mortos e ela ressuscita ali. Ela abre os olhos e ela olha Pedro, e ela vê Pedro, e ela se assentou-se naquele leito aonde ela jazia morta, né? Já há algum tempo, né? Porque aqui diz que ela morreu, e depois de todo um tempo mandaram chamar Pedro na outra cidade, e foram e trouxeram Pedro. Então muitas horas já se passaram, mas agora então ela se assenta, e Pedro tomou-a pela mão e levantou, glória a Deus, né? E chamando os santos, ou seja, os santos significa aqueles que exerciam a mesma fé, esses são os santos, né? E as viúvas que estavam chorando à sua volta, apresentou-lhes vivas, e isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós precisamos, amados irmãos, voltar a buscar esses dons maravilhosos, extraordinário, tremendo, que assombra, que abala, que assusta, para que pessoas possam se converter, para que pessoas se rendam ao Senhor Jesus. Nós vivemos em tempos, irmãos, que o Evangelho, ele foi muito massacrado por alguns. Ele não perdeu a sua essência, mas atitudes, comportamentos de certas pessoas e até muitas denominações fizeram com que as pessoas tivessem uma certa rejeição pela palavra de Deus. Eu não disse que escandalizaram, né?
porque o evangelho em si ele não pode se escandalizar, são as pessoas que se escandalizam referente à palavra devido ao comportamento de certas pessoas. Mas é necessário que nós venhamos voltar a buscar os dons espirituais. São 9 os dons espirituais. Nós estamos falando aqui, né, do dom de milagres, mas existem outros. Existem 9 dons, e nós estamos falando aqui do 5º na sequência, o dom de milagres. Deus não mudou, queridos irmãos, a palavra de Deus não mudou, as promessas não mudaram, mas os crentes de hoje, eles perderam em essência aquela busca, aquela santificação, aquela separação, aquele Pentecostes glorioso que o levantou para testemunhar da sua própria mudança e daquilo que Deus fez na vida dele, e ele se torna agora um desbravador. O testemunho dele destrói, né, todos aqueles feitos do passado, porque a conversão dele fez com que abalasse pessoas, dizendo: poxa, mas esse homem se converteu, aquela mulher se converteu. É preciso que isso volte a acontecer e a pessoa volte a testemunhar, né? Eu era isso e Deus transformou a minha vida. Eu sofria disso e Deus me restaurou, Deus me restabeleceu. Hoje eu encontrei verdadeiramente aquilo que eu procurava. Eu tenho me consagrado a Deus. Deus, através da minha vida, tem alcançado outras vidas. Eu me tornei um evangelista, eu me tornei um pastor, eu me tornei um abençoador da obra de Deus. Eu oro com fervor, eu gosto de orar pelos doentes, eu gosto de libertar os cativos pelo poder da palavra de Deus. Mas o evangelho de hoje, evangelho entre aspas, né? Hoje não se fala mais desse poder, desse espírito que entra na vida das pessoas para testemunhar que Deus faz. É diferente hoje. Hoje é um evangelho de conquistas, de matérias e de posição social. Eu não vou dizer que nós não merecemos isso, e isso nos acompanha, mas em primeiro lugar é a conduta da conversão, o testemunho de vida. Por isso Mateus não se deixa confundir, Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas as pessoas querem as coisas acrescentadas para testemunhar. Você testemunha o Deus que você tem pelo que você possui, não é assim. Deus em primeiro lugar na tua vida, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer santificação, mudança de vida, Ele vai te posicionar, colocar no lugar que Ele te quer colocar, e as coisas a partir de então vão começar a acrescentar, porque Deus vai te dar bênção sobre bênção. Por isso Isaías 1,19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. As pessoas querem comer o melhor da terra sem obedecer, como se estivesse pulando etapa. Não, ele diz: se quiserdes, vocês querem, então obedeça. Se vocês querem, obedeça e eu vou dar, vocês vão ser abençoados. Então, amados, por isso falta conversão, disposição para se entregar, né? Hoje, às vezes as pessoas ficam com vergonha de se tornarem cristãos evangélicos por causa dos escândalos, por causa das histórias. Mas Deus não mudou, Deus está vivo, o Espírito Santo, Ele permanece e está conosco. Nós vivemos o tempo da dispensação, que é o tempo da graça. Os dons espirituais que o Senhor distribui segundo a sua vontade, e dá para quem quer, para que possa usar. O homem não é detentor do milagre,
do dom, né? Muitas pessoas morreram aí e se tornaram santos. Ele fez milagre. Eu digo para você que ele não fez milagre nenhum. Eu posso dizer para você que através dele, sim, Deus fez o milagre, mas ele não fez o milagre. Pessoas não têm poder para fazer milagres. Somente Deus, através de pessoas, Ele faz milagres. Uma pessoa faz milagres quando ela é usada por Deus, o milagre divino. Entende, queridos? Então é preciso que nós tenhamos esta coragem, que nós tenhamos novamente esse desejo, né, de falar: poxa, Deus me alcançou num tempo tão difícil da minha vida. Talvez fosse a última esperança, assim como a minha conversão há 30 anos atrás praticamente, foi num tempo difícil da nossa vida, né? Tempo de doença, tempo de mortes, e ali não conhecíamos, não entendíamos, ou conhecíamos e entendia segundo aquilo que nos for apresentado, mas nós não conhecíamos o Cristo vivo, verdadeiro, o poder de Deus, o Espírito de Deus, né? Mas foi nos apresentado com uma eficácia e entrou e transformou as nossas vidas. E eu quero que você, meu amado ouvinte, nesta noite, esta palavra que você está ouvindo, que você possa crer que o Espírito Santo ele continua aqui na terra conosco. Jesus disse que na pessoa do Espírito Santo ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para nos ajudar, para nos abençoar, para validar a nossa pregação e através da nossa oração realizar milagres, para que o Evangelho possa ser divulgado. Veja bem aqui que no versículo, né, o versículo 42, a palavra diz assim: e isto foi isto notório por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Quando há milagres, né, há uma explosão de crenças, de despertamentos e de desejo de seguir e de conhecer a Deus. Nós vivemos num tempo escasso de milagres, assim como eu disse no início desta pregação, mas o Senhor está sedento, o Senhor está com as mãos cheias de bênção e de dons para entregar àqueles que querem, aqueles que disserem: Senhor, eis-me aqui, me agracia com esses dons maravilhosos, use a minha boca, deixa eu ser um propagador da fé, e eu quero consagrar a minha vida em te servir. A palavra diz que aqueles que ganham almas, sábio é, e aqueles que ensinam a muitos resplandecerão como estrelas. Há uma recompensa, queridos, e o Senhor tem pressa, e nós estamos numa reta, num tempo em que há tanta demanda, né? Tanta injustiça. Hoje há fome e sede de justiça. A gente parece que não tem para onde correr. Nós estamos aí num tempo de guerra, né? Guerra de poderes. A gente vê a política do nosso país, você não sabe quem ouvir e em quem confiar, porque é política, é jogo de interesse e disputa de poder. Jesus fala que tempos difíceis viriam, nós estamos vivendo tempos difíceis, e ele acrescenta: por se multiplicar as iniquidades, o amor de quase todos se esfriariam. E a gente vê que o amor de muita gente tem se esfriado. Queira o Senhor, nosso Deus, nesta noite, que os nossos corações não venham se esfriar. Queira o Senhor que as igrejas estejam mantendo suas portas abertas, e que homens e mulheres de Deus possam se levantar no poder e na graça, para pregar uma palavra viva, uma palavra ativa, uma palavra que realmente seja coerente com a revelação da palavra de Deus.
Nós somos carentes de pregadores e pregadoras que se referencia a Bíblia como bússola, como direção, como manual de instrução, para que nós possamos, em o nome de Jesus, não perder a nossa fé no decorrer do tempo e da jornada que nós estamos aqui. Nós louvamos ao Senhor nesta noite de sexta-feira e damos graças pela oportunidade que nos deu de uma vez mais trazer uma palavra a todos vocês. Que a bênção do Deus vivo e poderoso, Deus glorioso, esteja e permaneça sobre a vida de todos vocês. Obrigado aí por esse tempo, né, que juntos passamos nesse momento de compartilhamento da palavra, nesse momento de mesa com vocês. E domingo às 19h estaremos de volta para transmitir a live, né? Obviamente que teremos o louvor, então certamente lá pelas 7h30 começamos a transmitir uma live de uma palavra direcionada de Deus para vocês, através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Obrigado pela companhia, Deus os abençoe, tenham todos a graça e a paz, uma boa noite, bom final de semana e até domingo, em nome de Jesus, nos vemos lá.